subirei ao monte do Senhor. Esse é o meu destino. Eu subirei, eu subirei, eu subirei ao monte do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos 4, versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso também lhe foi imputado para justiça. Nosso novo trabalho chama Esperando contra a Esperança. Somos todos portadores de promessas. Abraão carregava, ele era portador de uma promessa. Deus tinha falado com ele: eu vou te fazer pai de muitas nações. Provavelmente ele recebeu essa promessa durante os seus 30, por aí. A Sara, 10 anos mais nova. Eles, com certeza, como todos os casais da época, chegando nessa idade, já estava um pouco adiantado para não ter filhos. E eles com certeza estavam esperando do Senhor seus filhos. Então, ouvindo essa promessa, com certeza encheu seus corações com fé. E eles pensando: uau! E Deus fez Abraão olhar o céu. A sua descendência vai ser como as estrelas. Uau! Eu não vou ter apenas um, eu vou ter um monte de filho. Passaram-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, com seus 70 e 60 anos, Abraão e Sara. Eu acho que, humanamente, eles estariam pensando: Senhor, sei não. Eu não conheço muitos homens com seus 70 que geram filhos. E eu não conheço mulheres que geram filhos com seus 60. Mas passaram mais 10 anos, 20 anos, 30 anos, chegou os 100 anos. A palavra do Senhor diz que eles se asseguraram nessa promessa, plenamente convictos que Deus iria cumprir. E eu sei que é até constrangedor pensar nisso, mas eles tiveram que fazer sua parte para essa promessa se cumprir com 100 anos e 90 anos. Acho que ninguém entendeu o que eu falei. Eles creram. Eles creram na promessa do Senhor. Fé sem obras. Queridos, eles creram. E o Senhor cumpriu sua promessa. Quero mostrar que, para Deus, isso está no final do capítulo, que apresenta como Abraão foi justificado pela fé. Ele tinha tido um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, ele deixou toda uma vida familiar de idolatria. Toda a família dele era idólatra.
Eu não consigo entender que também Abraão, uma hora, não era idólatra. Ele era. Ele saiu disso por causa da experiência que ele teve com esse Deus que se revelou a ele. Nem falou o nome. Deus só chegou a falar o nome séculos depois para Moisés. Nem o seu nome ele não falou com Abraão. Mas Abraão creu na promessa que esse Deus tinha falado com ele. Posso dizer algo aqui meio ousado? Nós estamos aqui hoje porque ele creu. Estamos aqui hoje porque ele creu. Quem sabe se ele não tivesse crido, teria que esperar mais uma geração, algumas gerações para encontrar alguém que cresce nessa palavra. Mas o fato é que Abraão e Sara, colocados à prova, creram na promessa do Senhor. E isso foi calculado diante de Deus como justiça. Isso entrou na contabilidade divina como justiça. Porque eles não deixaram de crer. Ou seja, eu sei que é estranho, mas Deus olhou para a vida deles, e como todos os homens e mulheres na palavra de Deus, Deus revela seus pecados, suas fraquezas, não tem ninguém que não tem seus defeitos, Deus não esconde isso de nós, e nem no caso de Abraão e Sara. Mas Deus parece que não levou isso em conta por causa da fé que eles tiveram, mediante a promessa do Senhor. Isso foi imputado a eles como justiça. Somos portadores de promessas. Você é portador de promessa? Você tem promessa que Deus tem dado para você? Eu estou falando daquele pessoal. Muitas vezes isso começa com aquela promessa: eu e minha casa serviremos ao Senhor, crê no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. Quantos estão esperando no Senhor a salvação de parentes, de filhos, de pais? E quantos aqui já tiveram a experiência de pensar: Senhor, eu acho que é um caso meio difícil, eu não sei, não. Quero contar um testemunho. Eu me converti com 16 anos. Meu irmão, próximo a mim, 14 anos, começou, nessa hora que eu vim para o Senhor, ele foi para as drogas. 8 anos depois, ele foi preso pela primeira vez. A primeira de 4 vezes ao longo da sua vida. E eu clamando ao Senhor pela sua conversão. Pedindo: Pai, ninguém pode fazer isso senão o Senhor. Nós sabemos que o quebrantar do coração do ser humano não cabe a nós, né? Alguém já tentou convencer alguém do seu pecado? Sei se deu bem. Todas as vezes que eu tentei fazer isso, me dei muito mal. Mesmo quando eu queria ver meu irmão só para dizer que eu amava, ele não queria me ver. Passaram os anos, 10, 20, 30, 40. Uma vez na prisão, segunda vez na prisão é que eu levei os meus filhos para conhecê-lo. Outra vez na prisão, 4ª vez na prisão. E eu pensando, é um caso bastante difícil. E eu pensando: Senhor, eu sou ministro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será salvo tu e tua casa. Como é que é, Pai? Até o Senhor me enviou para uma outra nação, para ser ministro numa outra nação. Como que é isso, Pai? O Senhor tem que fazer alguma coisa.
2 anos atrás, no aniversário do nosso pai, 80 anos, que também é meu aniversário. Eu nasci no aniversário do meu pai, do nosso pai. A gente estava junto, diante diante do projetor, a gente olhando a letra, eu olhando a letra, ele cantando e eu não conseguia nem cantar. Ele estava cantando tudo. Ele tinha me convidado para ir num culto com ele. Numa igreja chamada Biker Church. Isso é uma igreja de harleiros. Sabe aquele a caráter? Couro, tatuagens, correntes, piercings, cabeludo, careca, tudo que tem direito. O pastor tinha se convertido anos antes. E Deus falou para ele: eu não quero que você vá para uma igreja convencional. Eu quero que você comece a visitar a caráter todos os lugares que você frequentou como harleiro. Todas as reuniões de harleiros. Você vai começar a pregar o evangelho. E isso deu ensejo a levantar igrejas. E levantar igrejas. E foram essas pessoas que foram e alcançaram o meu irmão. Onde ele estava. Uma visão que eu louvo a Deus. Porque alguém não fez ele entrar, não esperava ele entrar num lugar que ele não se sentiria confortável. Foi interessante porque fomos nesse dia, eu ali com ele só chorava. Senhor, tu és tão fiel, tu és tão fiel. Eu lembro, eu olhei para ele, chegou o cara a falar no final, porque nisso mesmo ele não tinha falado para mim da conversão dele. O cara fez um apelo no final, falou: você pode entregar a sua vida para Jesus? Algumas pessoas foram para frente. Ô Patrick, desculpa, mas eu preciso te perguntar. Você tem essa experiência que ele está falando? Aí ele... olhou para mim e disse: tenho sim. Eu falei: me fala. Eu não estou duvidando, mas me fala. Ele falou: alguns anos atrás eu vi que a minha vida não valia nada. E esse cara aí, ele apontou e foi atrás de mim. E foi aí que eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu não sei o que você pensa, mas às vezes a gente, para ver o Senhor agir na vida dos nossos familiares, amigos, o próximo, a gente tem que orar mais, jejuar mais e liberar essa pessoa para Deus fazer como Ele quer. Deus está levantando a geração dos últimos dias. E é muita loucura. Muita loucura. Muitas coisas, muitas pessoas que Deus está usando de uma forma diferente. Eu lembro que em seguida eu fui para a casa dele. E ele me apresentou um rapaz que estava morando com ele fazia tempo. Um harleiro também, mas tinha se acidentado, estava aleijado. E meu irmão deu abrigo para ele durante muitos anos. E quando meu irmão me apresentou para ele: você é o Mike? Você é o Mike? Falei: aham, mas por quê? Tipo, não estou entendendo. Ele disse: não, eu tive com ele nos piores momentos da vida dele. E ele me contou de uma vez que ele estava isso de uma overdose de drogas. E meu irmão olhou para ele e disse: eu sei que eu só estou vivo por causa das orações do meu irmão. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Não desista. Não desista. Eu jamais pensava que meu irmão me considerava assim. Eu jamais pensava que Deus
tinha colocado uma consciência no coração dele que eu não tinha desistido dele. Não desista de filhos, não desista de irmãos, não desista de pais, não desista de tios, de vós, não desista. Insista com Deus. Jejua mais. Pede para o Espírito Santo fazer sua obra. Pede mais amor do Senhor. Insista mais. Não desista das promessas do Senhor. Será salvo tu e a tua casa. Às vezes a gente está esperando no Senhor uma cura. Estamos esperando Deus. Temos pedido do Senhor, Deus tem falado que vai fazer, estamos esperando, aguardando. Não desista, insista. Busque mais ao Senhor. Sabe qual é o problema? Nós nos tornamos a igreja do fast food. Nós nos tornamos a igreja 4G. Nós nos tornamos a igreja do HD 6 terabytes. Ou seja, nós queremos tudo já. Todo mundo aqui que tem celular já trocou o celular para um novo para ter um celular mais rápido, mais avançado. E isso tem afetado também a nossa fé. A palavra do Senhor diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que é perecível, em Pedro. O ouro que é perecível é apurado pelo fogo. Sabe como? Esquenta o ouro, todas as impurezas flutuam, vêm para cima, aí o ourives tira a sujeira, as impurezas, e deixa esfriar. Aplica o fogo de novo. Sobe mais sujeira, mais impureza. E ele tira. Sabe quantas vezes ele faz isso? O tanto que for necessário para ele olhar na superfície do ouro e ver o seu próprio rosto, o seu reflexo. Aí o ouro está apurado. Até quando Deus vai provar a nossa fé? Que é mais preciosa do que o ouro que é perecível? Até estarmos plenamente convictos de que Ele é poderoso e fiel para cumprir sua promessa. Isso que Ele fez na vida de Abraão e Sara. E por favor me ouve um minuto, porque nós queremos as nossas promessas tudo rapidinho e temos nos tornado numa geração que, se nós não tivermos o que nós queremos já, então nós vamos procurar em outro lugar. A minha Bíblia me ensina que Deus põe à prova a nossa fé. Duas maneiras. Circunstâncias contrárias. Segunda coisa, tempo. Eu não sei de outras maneiras que Deus vai provar a nossa fé, senão circunstâncias contrárias, para ver se a gente vai murmurar, para ver se a gente vai reclamar, para ver se a gente vai amaldiçoar, sentenciar, para ver se a gente crê na promessa do Senhor ou não. Para ver se a gente vai crer que Ele vai cumprir a sua promessa ou não. Deus sabe porque Ele espera, para que Ele espera. Nessa espera, Ele está fazendo uma obra dentro de nós. Ele está fazendo algo que muitas vezes nem a gente não sabe. Mas se nós não cooperarmos com isso, o que Ele está querendo fazer não é feito. E o tempo demora. Isso me faz lembrar sempre de Israel. Quando entraram no deserto, eles tinham uma promessa de entrar na terra prometida. Deus queria fazer Israel entrar na terra prometida
logo depois do tempo que Moisés recebeu a lei do Senhor, os 80 dias, 80 a 100 dias, Deus queria fazer esse povo já entrar na terra prometida. Mas murmuraram, não creram. E demorou 40 anos, uma geração, para entrar. Não aceitaram a obra que Deus estava querendo fazer neles. Eu estou levantando isso porque nós precisamos saber que estamos aqui porque Abraão e Sara creram na promessa. Tem pessoas que serão salvas porque você vai crer. Tem curas que vão ser efetuadas pelo Espírito Santo porque você vai crer. Vai se agarrar na promessa do Senhor. E não vai vacilar. Não vai falar outra coisa com a sua boca. Não vai ter outra atitude. Vai esperar no Senhor. Antes eu estava com o grupo orando. E foi interessante porque o Senhor me levou. Deixa eu achar aqui. Acertar. Isso. Eu não posso ter perdido o que ele mostrou. A espera. Isso. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Salmo 130. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os meus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. O processo de espera em nós é algo que gera um caráter de Deus que agrada a Ele em nossas vidas. E por isso nós temos que esperar. Promessas. Quem tem promessas em relação a uma carreira? Uma profissão, portas abertas para você fazer uma mudança, não sei qual que é na sua vida. Jovens, quantos têm a promessa de Deus de casar? Não se esconda não. Fala a Deus. Eu lembro quando eu me converti, eu logo li a palavra sobre Isaac e Rebeca. E eu tomei esse testemunho para mim. Eu falei, Deus, o Senhor tem uma mulher para mim. Eu creio nisso. Eu não sei onde ela está, nem como eu vou encontrá-la, mas eu creio que o Senhor vai me levar até ela. E foi interessante, passaram-se os anos, algumas decepções, algumas tristezas, mas eu vim conhecer a minha esposa dia 29 de fevereiro de 1980. É interessante porque, à medida que a gente foi se conhecendo, nós descobrimos, eu nasci no dia 29 de março de 56. Ela nasceu no dia 28 de dezembro de 56. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 9 meses exatos. Ué! Quando eu nasci, Deus fez ela para mim.
Por favor, jovem, não procura seu cônjuge no Senhor e pergunta, quando que você nasceu? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Não estou querendo gerar uma prática assim, não é isso. Eu quero dar um testemunho de que as promessas do Senhor são fiéis. Ele é fiel e poderoso. Eu tive que esperar até os 24 anos. Ela estava num outro lugar, num outro estado. E eu percorri vários estados nos Estados Unidos para finalmente encontrar-me com ela. E louva a Deus, hoje nós somos casados há 32 anos. Ah, sim. A questão é que as promessas do Senhor são fiéis. Mas agora eu quero inverter algo. Porque em Atos, 1º capítulo, versículo 4, a palavra diz que Jesus mandou os discípulos esperarem em Jerusalém, depois da sua ascensão. Esperarem em Jerusalém pela promessa do Pai. Promessa do Pai. Promessa do Pai. Promessas do Senhor são fiéis. Promessa do Pai é o Espírito Santo nesse contexto, não é? Quem é portador do Espírito Santo? Agora eu quero fazer uma pergunta. Para que Deus nos confiou o seu Espírito? Hoje em dia eu ouço muito falar dos sonhos. Realize os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Em esses programas motivacionais, eles começam, escreva todos os seus sonhos. E tudo, logicamente, custa muito dinheiro. E vem com promessas de te dar muito dinheiro. E eu estou ouvindo isso, mas espera aí. E no reino de Deus, como é que é? Meus sonhos. Meu mestre, ele abriu mão, ele se esvaziou de tudo que fez ele ser igual a Deus para se tornar igual a mim. Ele negou a si mesmo, ele tomou sua cruz e ele cumpriu a vontade do Pai. Uai, então, o Senhor é que tem sonhos. Para que Deus nos deu seu Espírito? Ele tem sonhos que Ele quer cumprir em nós e através de nós. Para que Ele nos deu a promessa? Por que o Espírito Santo é chamado de promessa? Deixa eu levar isso agora para o contexto de é tempo de voltarmos ao primeiro amor. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor? Volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Espera aí.
se é para voltar à prática das primeiras obras, então nós precisamos saber o que aconteceu em Éfeso, Atos 19. Eu queria que você visse, e eu vou, ao invés de voltar ainda mais, eu só vou apresentar o fato que você pode ler depois. Uma vez, como missionário, eu percebi que eu estava faltando várias coisas que eu precisava conhecer. Eu não sabia nada sobre o ministério principal de Jesus, que foi arrependimento, cura e libertação. Ministerialmente, ele estava ministrando principalmente isso aí. Ele pregava o reino de Deus, e ao pregar o reino de Deus, ele chamava as pessoas ao arrependimento. Ele curava os enfermos e ele expulsava os demônios. E ele entregou essa mesma agenda para os seus discípulos. Hoje, quando nós falamos em discípulos, na verdade, se você está querendo fazer um discípulo que é igual a você, que não faz as coisas de Jesus, nós não estamos fazendo discípulos de Jesus. Paulo, quando ele começou a sua vida missionária, ele foi na primeira viagem. Beleza, chegou lá e tinha uma menina que gritava: servo do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo. E na cidade de Filipos, ela ficou atrás de Paulo e Barnabé, gritando isso. Demorou um dia para Paulo perceber que ela estava falando endemoniada. Ela estava fazendo, os demônios estavam fazendo igual os demônios faziam com Jesus. Quando Jesus estava ali, Filho do Deus vivo. E Jesus mandava fazer o quê? Cala a boca. Porque ele não queria ser reconhecido como o Senhor pelo testemunho de mentirosos, demônios. Ele queria que a revelação de quem ele era viesse pelo Espírito Santo, não pela boca de demônios. Cala-te. Finalmente, depois de um dia, Paulo, aí ele vira e expulsa. A menina fica liberta. Com isso, estou observando que Paulo começou a aprender algo que ele não sabia. Ele não andou com os primeiros discípulos. Ele não estava entre os 70 que foram acrescentados ao seu número em Lucas 10. Ele não andava, então, entre os primeiros 72. Ele não estava com os 120 que receberam o derramar do Espírito Santo em Pentecostes. Ele não estava com eles. Ele estava numa outra experiência com Deus. Diferente. E eu percebo que ele, nas suas viagens, foi aprendendo mais. A segunda viagem, ele foi para Atenas. Em Atenas, o seu coração ficou amargurado, triste, diante de toda a idolatria que ele via. Era simplesmente espiritismo romano e grego. Por favor, não use mais a palavra mitologia. Porque se você estudar as histórias dos deuses da Grécia e de Roma, e você comparar isso com as entidades de Umbanda e Candomblé, você vai ver que são as mesmas histórias. E eu não vou nunca chamar Candomblé e Umbanda de mitologia brasileira. É espiritismo. E nós entendemos que não é fábula. Esses espíritos são reais. E é pela manifestação sobrenatural que eles conseguem sustentar a mentira, a decepção. Não era nada diferente em Roma. Em Atenas, onde Paulo estava vendo toda essa idolatria, todas essas oferendas, ali no Partenon, eu já estive lá,
centenas de templos, centenas de deuses ali, e pessoas levando seus sacrifícios. Ele estava vendo tudo isso. Começou a pregar sobre Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos, ele ficou zombado. Foi levado embora zombado, ridicularizado pelo povo. Com certeza, Paulo tinha uma promessa no Senhor. Você, Paulo, vai levar o reino para os gentios. Ele sabia o que Deus tinha feito na história de Israel. Quantas vezes Israel tinha se convertido ao Senhor, tinha experimentado uma mudança completa na sua história. Deus reverteu a sorte de Israel por várias vezes. Paulo pensou, eu vou levar um reino, e esses gentios vão fazer uma aliança com Deus, como nós fizemos uma aliança com Deus. E eles vão ver, ele está pensando em Moisés, queridos. Ele está pensando que ele vai ser o Moisés que vai ministrar uma aliança de Deus para as outras nações. E ele não está vendo isso acontecer. Vai para Corinto, uma outra cidade espírita, e é só ler as 2 cartas aos Coríntios que nós vamos descobrir que não foi nada do jeito que ele esperava. A igreja, no contexto espírita, não crescendo, ele não sabia o que fazer. Atos 18, ele faz um voto. Desesperado, ele faz um voto de nazireado. Isto é, Senhor, eu quero saber para que eu estou aqui. Para que o Senhor me separou? É para isso que o nazireu faz esse voto. Ele quer voltar à sua essência do seu relacionamento com Deus e saber por que Deus tinha separado. A palavra diz que ele passa na cidade de Éfeso, indo para Jerusalém, conhece alguns irmãos, eles pedem para ele ficar, para pastoreá-los. Ele diz, não, não posso. Eu estou de voto, eu tenho que cumprir meu voto. Ou seja, eu não posso continuar desse jeito que está o meu ministério. Isso é Paulo. Eu não posso continuar desse jeito que eu estou levando a minha vida e meu ministério. Tem algo faltando. E o problema não está em Deus, está em mim. Eu creio que o que ele fala em 2 Coríntios 12, quando ele fala sobre a grandeza das revelações me dadas, foi um tempo em que Deus se revelou a ele. Por quê? Quando ele termina o voto, ele volta para Éfeso em Atos 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Ele volta para Éfeso. Ali, achando alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou batismos de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durante isso, por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. As 7 cartas de Apocalipse são cidades onde o epicentro foi Éfeso. As outras cidades, Laodiceia, Filadélfia, Esmirna, Tiatira e mais uma.
Pérgamo, isso. Essas 7 cidades foram cidades verdadeiramente do primeiro avivamento que houve entre os gentios. E estamos lendo aqui o que o Espírito Santo fez. E Deus, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Que sumo sacerdote é esse fora de Jerusalém? Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Eu posso ter 2 jovens aqui, por favor? Aliás, 7, né? 7 jovens aqui para mostrar para nós o que é desnudo e ferido. Não, não dá para atender, queridos, eu estou brincando. Desnudo e ferido, você vai mostrar para a gente o que é isso? Você tem que ouvir primeiro. Desnudo e ferido. Desnudo e ferido. E olha o que diz em seguida. Fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. 250.000 habitantes na época. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros e os queimaram diante de todos. Isso, queridos, são os Paulo Coelho da vida, Chico Xavier, todo mundo que você conhece que é médium, tá? Traz as suas bugigangas. Quando diz aqui, achou-se que montava 50.000 denários, isso é 130 anos salário. Escolhe o salário anual que você quiser e multiplica por 130. Esse é o valor daquela fogueira. Assim, não de outro modo. Assim, desse jeito. Assim, desse modo. Assim como foi escrito. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quando chegamos na época em que Jesus está se dirigindo à igreja em Éfeso, onde ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste seu primeiro amor. E ele diz: volta à prática das primeiras obras. São essas. A revelação que Paulo recebeu. Você quer ver o reino numa cidade espírita? Você tem que levar os seus discípulos a fazerem o que eu levei os meus discípulos a fazerem. O que nós vemos é que na terceira viagem missionária, Paulo tem a revelação: eu tenho que impor as minhas mãos sobre pessoas que creram no Senhor Jesus, liberar o Espírito Santo sobre eles para que eles façam as mesmas obras que Jesus mandou seus discípulos fazerem. Quando Paulo fez isso, houve um avivamento em Éfeso. Quando Paulo fez isso, houve avivamento. Nós precisamos... não dá para descer que o pessoal não vai poder ver.
Nós precisamos entender a dimensão disso, queridos. As pessoas estavam indo para a praça pública confessar seus pecados em praça pública. Os feiticeiros estavam trazendo as suas bugigangas não para a igreja, prédio. Estavam levando em praça pública e queimando diante de multidões. Tal efeito fez em Éfeso esse derramar de Deus, que Demétrio, presidente do sindicato dos artífices das imagens da Diana, a deusa que a cidade de Éfeso era anfitriã, no seu auge nesse momento no Império Romano, ele disse: se isso continuar, nós vamos perder o nosso emprego e a Diana vai cair em desgraça. Ele leva um povo para um anfiteatro, onde ele leva o povo a fazer o que sustenta as trevas, a adorar durante 2 horas. Eles não clamaram, eles gritavam: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, por 2 horas. Queridos, eu vejo isso, eu preciso, refletindo aqui, eu preciso dizer, a promessa do Pai foi confiado a nós, porque Ele quer que sejamos discípulos de Jesus. Continuando as mesmas obras que Jesus mandou os seus discípulos a fazerem. Do momento desse derramar até o momento que Jesus fala com a igreja em Éfeso, em Apocalipse 2, passaram-se em torno de 30 anos. Em 30 anos, já não tinha mais quem ouvisse o Espírito Santo na cidade de Éfeso. Deus tinha que levar João arrebatado para Jesus falar com ele. Cada carta termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Significa que em Éfeso não tinha mais gente que estava ouvindo o Espírito Santo. Por isso, João foi arrebatado à presença do Senhor. E Jesus pediu: escreva o que eu estou pedindo e leva ao mensageiro, ao anjo da igreja em Éfeso, para que isso seja pregado em Éfeso. E ele chamou a igreja ao arrependimento. Para quê? Para voltar ao primeiro amor, tem que voltar à prática das primeiras obras. O primeiro amor vai ser reacendiado, voltando à prática das primeiras obras. Você se vê como algo... Queima teu coração para curar os enfermos? Queima teu coração para expulsar demônios? Queima teu coração para ressuscitar os mortos? A pessoa não podia nem ser discípulo de Jesus na primeira geração sem fazer essas coisas. Eu estou dizendo isso porque eu carrego uma promessa. Eu sou portador de uma promessa. Arauto de uma promessa de Deus. Em 1996, o Senhor começou a escrever na minha vida uma palavra profética para a nação brasileira. Não tenho 2 horas para pregar, não vou fazer isso agora. Mas eu vou falar resumido. Assim como as cataratas do Iguaçu são 12 vezes maiores que as cataratas de Niágara,
que ficam na divisa do Canadá com os Estados Unidos, com que se comparava o derramar do Espírito Santo em Toronto, em 1994. Conheceram Randy Clark aqui? Ele foi o homem que Deus usou para derramar, para abrir a torneira em Toronto. Assim como as cataratas do Iguaçu são 12 vezes maiores do que as cataratas de Niágara, com que se compara esse derramar em Toronto? Será o derramar do meu Espírito 12 vezes mais sobre a igreja brasileira. E será conhecido como o Rio do Leão. Em 2004, no meio da adoração, no Rio de Janeiro, Deus me deu uma palavra forte e constante. Forte e constante. Assim vem o meu derramar para a nação brasileira. E eu via no Espírito, eu via uma selva. E eu via no Espírito árvores caindo na minha frente, mas eu não via por trás. Eu sentia no Espírito tremer de terra. E sabia, como manada de elefantes numa selva, que vem derrubando tudo pela frente, assim vem o meu mover para essa nação. Nada poderá resistir. E o Senhor diz: quando o chão do Rio de Janeiro tremer, presta atenção, porque logo virá o meu mover. Dia 12, primeiro, quem imaginava tremores de terra no Brasil em 2004? Eu pensei, mal comecei, já perdi a carreira de profeta. Já era. Dei uma profetada agora das grandes. Dia 12 de janeiro de 2011. Já pesquisei, no mínimo, 6 pessoas que estavam na região em lugares diferentes. Todos falam a mesma coisa. De madrugada, ouviu-se na região serrana do Rio de Janeiro um estrondo e em seguida, antes dos deslizamentos, o chão de toda a região tremeu. Quem imaginava uma coisa dessa? Mas quando eu vi isso, eu falei, opa, está chegando um derramar do Espírito Santo que vai nos levar a viver as primeiras obras que vão gerar em nós novamente o primeiro amor. Eu concordo. O Espírito Santo foi confiado a nós para continuarmos o ministério de Jesus. E se você se considera discípulo de Jesus, eu te chamo a reconhecer o que eu tive que reconhecer como diretor de seminário, professor nesse seminário, mestre da Bíblia, da palavra. Não tem como me considerar discípulo de Jesus se eu não vou buscar aprender a curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar demônios e pregar o evangelho do reino. Esquece questão de ministro. Isso não se trata de ministro. Isso se trata de discípulo de Jesus. E eu sei o que eu estou falando aqui está possivelmente chocando muita gente. Mas precisamos.
É por isso que Jesus olhou para a igreja em Éfeso e disse: se não se arrepender, eu venho para o meio de ti, eu vou remover o candeeiro. É Bíblia, está escrito. Imagina, nós somos quantos aqui hoje, pastor? 1.000 e pouco, 1.200. Imagina se nós aqui recebêssemos esse mesmo poder e autoridade dos primeiros discípulos de Jesus. E a gente se pusesse com propósito, ser uma igreja do Senhor, que cure os enfermos. Que pede para Deus: Senhor, tem que manifestar os demônios, não aqui, eu não estou falando aqui nos cultos. Tem que manifestar os demônios onde eu estou lá na sociedade. No mercado, quando você passa, senhora, no corredor do mercado e dá aquele totozinho com carrinho. Ah, desculpa. Só que aquela senhora está endemoniada e já... Você não vai ligar para o pastor, não. Ah, pastor, vem aqui. Não. Manifestou por causa do Espírito Santo que está em ti. Manifestou para glorificar a Deus. Manifestou porque a glória de Deus está fluindo de você. Manifestou porque o reino de Deus está emanando de você. O peixe caiu no teu barco, é teu. É hora de você ministrar. Voltar ao primeiro amor, queridos, é isso. E há uma promessa do Senhor. Eu estou por derramar o meu espírito 12 vezes mais do que se viu em Toronto sobre a igreja brasileira. Primeiro, para finalizar hoje, quero dar a oportunidade para qualquer pessoa que tem sentido o mover de Deus dentro de você. Você não tem uma decisão por Jesus até hoje, mas você hoje sentiu: hoje é meu dia, hoje eu preciso entregar minha vida para Jesus. Eu não estou aqui fazendo um apelo para você dar uma chance para Jesus. Eu estou dizendo: Jesus está te dando uma chance. E pode ser literal para alguém. Nós estamos nos últimos dias precedendo a volta de Jesus. Não sei quanto tempo, não sei quantos dias, meses, anos. Mas eu sei que como nunca o mundo está falando do fim. As pedras estão clamando. E para ser fiel a você e ao Senhor, a quem nós servimos, eu preciso dar uma oportunidade para aquele que quiser entregar a sua vida para Jesus hoje, porque você está sentindo Deus falar com você. Eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui, bem como aqueles que querem voltar para o Senhor, porque você está percebendo hoje: Senhor, eu estou longe, esfriei, desviei, deixei esfriar a minha vida, meu coração, eu preciso voltar para ti. Vem. Eu não vou ficar esperando, eu não sou de fazer apelos cheios de grito, de choro. Ou o Espírito Santo falou com você ou não falou. Ou você tem sentido isso no Espírito Santo ou não. Vem, sai do seu lugar e vem. Tem gente que quer orar com você.
Tem mais não? Cinco, 4, 3, 2, 1. Quero pedir para alguns pastores virem aqui. Enquanto eu estou ministrando a igreja, alguns pastores vão orar com vocês. Vão perguntar, vão conversar com vocês. Tá? E vão orar com vocês. Decisão mais importante da vida hoje. Queremos dizer para vocês que Deus ama muito e quer transformar, mudar completamente a sua vida. Agora eu quero me dirigir aos irmãos, porque houve uma hora na minha vida onde eu percebi: Senhor, eu sou um meio discípulo. Eu quero o caráter de Jesus, sim. Eu tenho buscado a santidade do Senhor na minha vida. E eu creio que é por isso que Jesus elogiou a igreja em Éfeso. Mas nós precisamos reconhecer que Jesus considerou o pecado o abandonar das primeiras obras. E Ele chamou a igreja para voltar à prática dessas primeiras obras. Teve uma hora na minha vida onde eu tive que olhar essa palavra e dizer: Senhor, eu sou meio discípulo. Não dá mais para eu desejar somente ser santo como o Senhor é santo. Eu quero fazer as obras de Jesus. Eu quero receber um derramar do Espírito Santo na minha vida. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu lembro de dias que eu levantava as minhas mãos assim e clamava: Senhor, eu tenho que curar os enfermos. O Senhor tem que me tocar para eu ministrar libertação, expulsar demônios da vida de pessoas que têm demônios. Eu preciso de compaixão, eu preciso que o Senhor faça algo em mim que eu não tenho buscado isso. O que eu estou sentindo do Senhor nessa noite é: assim como esses irmãos tiveram que sair do seu lugar, porque Jesus foi para a cruz publicamente por nós, eu creio que nessa noite, se o Espírito Santo está falando com você, você, como eu uma vez disse: Senhor, eu sou meio discípulo. Se isso é você hoje, eu quero pedir para você ficar em pé e se arrepender. Abrir sua boca e falar: Deus, me perdoe. Eu não quero mais ser meio discípulo. Eu não quero mais ser meio discípulo. Ontem eu falei com a galera aqui que está recebendo a tradução da mensagem. Eu peço perdão porque eu não tenho ainda a unção e o poder para curar os surdos como Jesus curava. Me perdoe. Não é falta da sua fé. Eu ainda não cheguei a ser o discípulo que o Senhor quer que eu seja. Mas daqui a pouco, se você desejar, eu quero orar. Não sei se Deus vai fazer, mas eu sei que se eu não orar, não vai acontecer. Mas se vocês aceitarem, terminando aqui, eu quero orar com vocês aqui, para Deus curar, te dar audição, tirar a surdez, porque Jesus curava os surdos. Eu louvo a Deus pela nossa irmã, pelo nosso irmão que aprendeu a falar, como um dia eu fiz quando eu fui visitar uma escola de surdos nos Estados Unidos.
durante um ano. Depois, se você quiser, eu gostaria de orar com vocês. Vocês ficam aqui, porque eu fico incomodado. Deus me fez portador de uma mensagem que eu estou plenamente convicto de que Deus vai cumprir essa promessa. Ele não nos confiou o seu Espírito, a promessa do Pai, a troco de nada. Mas não é para fazer com o Espírito Santo o que nós queremos. É para realizar o sonho de Deus. As razões, os motivos pelos quais Ele deu o seu Espírito para nós, para continuarmos a obra de Jesus. Senhor, nessa noite, nós nos arrependemos e pedimos perdão, Senhor, até por não entender a Tua palavra corretamente, por não buscar Jesus como pessoas convertidas e salvas, não buscar viver o discipulado que o Senhor nos pede. Por isso, Senhor, estamos de pé, pedindo que o Senhor nos faça discípulos, como os primeiros discípulos. Espírito Santo, sabemos que Tu foi confiado a nós. Tu habitas em nós para gerar o caráter de Jesus, sim, mas também para liberar o reino de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus através das nossas vidas, para curar os enfermos, expulsar demônios, curar o cego, curar o surdo, curar o aleijado, ressuscitar o morto. Tudo ordens que Jesus nos deu. Estamos aguardando a promessa do Senhor se cumprir. Nós queremos ser, Senhor, um povo preparado. Prepara-nos para esse derramar. Espírito Santo, gere em nós um anseio que corresponde com Teu anseio de operar através de nós o ministério de Jesus, as obras que Jesus fazia. Gere em nós, Senhor, assim o primeiro amor. Queremos Te amar, Pai, de todo o coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. Isso, Senhor, nós Te pedimos para a Tua glória, em nome de Jesus. Eu Te peço, Pai, sinais. Eu Te peço sonhos. Eu Te peço, Senhor, visões. Eu Te peço palavras proféticas para todas as pessoas aqui, para confirmar essa palavra que eu entreguei hoje. Eu não quero que fique, Pai, na minha palavra. Eu peço que o Senhor gere fé em todos nós, como o Senhor tem gerado em mim. Eu não quero que acreditem, Senhor, na minha palavra, e sim diante da promessa que cada um recebe do Senhor. Te louvamos e Te bendizemos nessa noite. Nos consagramos, Senhor, mais uma vez a Ti, como os Teus discípulos. Fomos comprados. Nossa vida não pertence mais a nós. Faça conosco, Senhor, como estiver no Teu coração, pois nós Te pedimos em nome de Jesus, para a Sua honra e para a Sua glória. Amém. Amém.